A paz de Jesus, queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, é com muita alegria que nós chegamos até vocês com mais uma videoaula da Rede Nacional de Intercessão. A videoaula que é produzida pelo Núcleo Nacional do Ministério de Intercessão e que a cada mês chega a todos os intercessores. Queremos pedir que você faça com que também essa videoaula chegue àqueles intercessores do seu grupo de oração que ainda não conhecem esse trabalho, que ainda não se beneficiaram com todas essas reflexões que tanto têm ajudado o nosso ministério. Eu tenho certeza, irmãos, que a cada mês, cada vez que nós paramos para refletir sobre um desses assuntos trazidos na Rede Nacional de Intercessão, o nosso ministério se torna melhor. Nesse mês de setembro, nós vamos abordar um assunto sobre o sofrimento. O sofrimento que é muitas vezes rejeitado por todas as pessoas, não é? E muitas vezes também não é utilizado de forma correta. Queridos, claro que ninguém quer sofrer, claro que ninguém deseja passar pelo sofrimento, mas nós sabemos que o sofrimento está associado à nossa vida, desde aquele período, aquele tempo em que os nossos primeiros pais negaram a Deus, optaram em sair do paraíso, sair da presença de Deus. Nós perdemos essa condição, essa filiação, nós perdemos essa condição de viver plenamente na alegria e na felicidade que nos aguarda no céu. Mas aqui na terra, aonde nós vivemos, e como nós nos referimos na oração da Salve Rainha, é o vale das lágrimas. Jesus mesmo diz que neste mundo haveremos de ter sofrimentos, e Ele nos dá uma esperança, coragem, e eu venci o mundo. Esses sofrimentos que nós passamos, irmãos, muitos deles devem ser vivido com resignação, com esperança, com vitória, porque se nós soubermos passar por eles, entregando para Deus, nós haveremos de encontrar bênçãos dentro desses sofrimentos. Deus realiza essa graça, retira do sofrimento bênçãos para nós, desde que nós optamos em passar por eles segurando na mão de Deus, como diz o Salmo 22, mesmo que eu passe pelos vales escuros, eu não temerei, porque o Senhor caminha comigo. Na intercessão, nós temos que aprender a entregar esses sofrimentos enquanto nós estamos intercedendo pelos irmãos. Se assim fizermos, irmãos, nós haveremos de encontrar grandes respostas de Deus nas nossas orações. Bênçãos e bênçãos que o Senhor derrama sobre nós e sobre aqueles por quem nós oramos. Ao invés de reclamarmos, de blasfemarmos, vamos passar com resignação, olhando para Deus e entregando esses sofrimentos para que ele se some ao sacrifício de Cristo na cruz. Assim, queridos, nós estamos fazendo com que os sofrimentos que nós passamos e que nós não temos condições de nos livrar deles, eles serão para nós bênçãos, porque Deus assim pode realizar. Que possamos aprender isso e que possamos trazer concretamente esta doutrina, não é? Na nossa vida, na nossa intercessão, no nosso ministério. A videoaula deste mês de setembro será ministrada pela Irisa Nete, que é coordenadora estadual do Ministério de Intercessão da Renovação Carismática Católica do Estado do Tocantins. Vamos assistir. O amor de Maria, irmãos e irmãs, que alegria poder estar aqui gravando essa videoaula do mês de setembro da nossa Rede Nacional de Intercessão. Eu me chamo Irisa Nete e estou coordenadora estadual do nosso Ministério de Intercessão aqui no estado do Tocantins. E esse mês nós vamos abordar um tema o qual nos leva a um profundo amor a Deus e uma entrega total a esse amor divino, onde nos fala: ofereça o teu sofrimento como intercessão.
E esse sofrimento, irmãos e irmãs, todos nós sabemos como que ele entrou no mundo através do pecado cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas Deus, que é Pai e é rico em misericórdia, fez o quê? Nos enviou o seu Filho muito amado para saldar essa dívida que para nós era impossível de saldar. E assim nós tivéssemos a oportunidade de ter as portas do céu novamente abertas para nós. Portanto, o essencial foi cumprido pelo nosso divino Salvador. E Deus estabeleceu que o fruto da redenção se aplicasse a cada um de nós pela nossa participação pessoal no sacrifício redentor de Cristo. E essa participação se dá pela aceitação amorosa e resignada dos sofrimentos que Deus nos permite nessa vida. É a doutrina ensinada por São Paulo, segundo a qual devemos completar em nossa carne o que falta à paixão de Jesus Cristo. Mas todos nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele não é e jamais será autor de algum mal. Mas Ele permite que nós, pessoas limitadas como somos, pratiquemos males físicos e até mesmo espirituais muitas vezes. Mas Ele, de todo esse mal causado por nós mesmos, a nós, Ele tira sempre um bem maior. E nós sabemos também, irmãos e irmãs, que esse sofrimento ele é uma escola que converte e transfigura. Todos os males, até mesmo os menores, nós podemos oferecê-lo a Deus como sacrifício. Nós podemos oferecê-los a Deus por aqueles aos quais nós devemos interceder. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor física que você esteja sentindo, você pode oferecer a Deus. Todas essas e outras situações de sofrimento podem ser oferecidas ao Senhor como intercessão. Certamente nós não encontraremos entre os intercessores ninguém que não tenha algum sofrimento ou que ainda não terá. Isso jamais acontecerá. Talvez a intensidade desse sofrimento possa modificar e possa ter um sentimento, muitas vezes alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos nós temos algum tipo de sofrimento. E desse sofrimento nós devemos oferecê-lo a Deus para que Deus retribua, não, mas para que Ele traga para nós, através desse oferecimento, essa oferenda a qual nós fazemos a Ele nos trazer bênçãos para nós e para todos aqueles aos quais nós devemos e temos que interceder. São muitas as graças que nós podemos receber através desse oferecimento do nosso sofrimento, mas em vez disso, muitas vezes nós deixamos de oferecer esse sofrimento a Deus e procuramos algum culpado, culpamos o irmão, culpamos alguém e certas vezes e muitas das vezes culpamos o próprio Deus pelo nosso sofrimento e perdemos a grande graça de receber através daquele sacrifício. Se o aceitarmos e oferecermos a Deus, nós receberemos com certeza muitas graças e muitas vezes nós não fazemos isso. Quando somos capazes de aceitá-lo e oferecê-lo a Deus, Deus retribui para nós através de grandes bênçãos na nossa vida e na vida daqueles os quais nós intercedemos. E diante disso, nós podemos aprender muito com a vida dos santos, como por exemplo o Padre Pio, o qual tinha muitos dons do Espírito Santo, o Padre Pio, o qual tinha até um dom raríssimo, que é o dom da bilocação, o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele, quando celebrava as missas, a igreja ficava com um suave perfume, onde atraía milhares de fiéis, e isso causou um certo ciúme nos próprios membros da sua comunidade, os quais começaram a falar mal dele, a criar situações que deixaram o seu ministério, muitas vezes, suspenso pelos seus superiores. Mas diante de tudo isso, ele não reclamou e não se rebelou contra os seus superiores. Ao contrário, ele ofereceu e aceitou tudo. Por 3 anos ele foi proibido de celebrar suas missas e ele se viu numa situação de celebrar as missas sozinho na sua pequena cela. E durante 30 anos houve sempre em seu ministério alguma restrição. E ele jamais se rebelou contra os seus superiores e hoje ele se tornou um santo. Já imaginou se Padre Pio se rebela contra os seus superiores? Será que hoje ele seria um santo tão querido, tão reconhecido e tão amado por todos nós?
Às vezes isso também acontece conosco, quando muitas vezes não somos compreendidos ou muitas vezes não aceita uma sugestão dada por nós ou até mesmo uma moção vinda da intercessão. São nesses momentos que nós temos que aprender a submeter tudo isso à vontade de Deus e a entregar ao Senhor como sacrifício. Aprender com o exemplo dos santos. Talvez quem lhe causou algum dano, algum mal físico, alguma contrariedade esteja errado. Mas quando nós aceitamos e submetemos e oferecemos ao Senhor esse sofrimento, ele se transformará em uma fonte de ricas bênçãos. Aqui, irmãos e irmãs, eu quero deixar o meu testemunho que no ano de 2015, no final do ano de 2015, passei por uma contrariedade muito grande. Foi um momento de grande dor, onde o meu direito foi cerceado, onde foi burlado o meu direito. E diante de toda aquela situação, humanamente falando, a minha vontade era de ter entrado na justiça e lutado por aquele meu direito que era garantido, que certamente eu teria ganhado. Cheguei até mesmo a fazer uma ação, a redigir essa ação. Só que antes de protocolar essa ação, eu me recolhi e fui ouvir ao Senhor e perguntei ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? E diante da minha questionamento, da dor na alma que eu sentia, o Senhor me respondeu. Ele me disse o seguinte: filha, você suporta, você aguenta toda essa dor, mas essa pessoa a qual você vai impetrar essa ação contra ela, ela não suportará. E diante disso, o que eu fiz? Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se na minha vida segundo a tua vontade. Esse é o meu testemunho, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós temos que abrir mão de um direito que é nosso por amor a Deus e amor ao próximo. E não importa qual seja o seu sofrimento, o meu sofrimento. Não se revolte, não perca a fé, ofereça simplesmente a Deus, que Ele, que é esse Pai de misericórdia, certamente Ele te pegará no colo e Ele fará com que a sua vida seja totalmente transformada pelo seu poder. Transformar o nosso sofrimento em oração é uma bênção. Fazer do sofrimento uma oração de intercessão por todos aqueles aos quais nós devemos interceder é uma bênção maior ainda. É no meio das provações e dos sofrimentos aos quais nós passamos que nós temos que elevar uma grande súplica ao Espírito Santo, que vem em nosso socorro, em nosso auxílio. Irmãs, uma só mulher que numa cama de hospital oferece o seu sofrimento em sacrifício ao Senhor faz mais bem ao mundo do que muitos que o governam. Irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe. Como vimos, irmãos, é pelo sofrimento que nós podemos encontrar uma via aí de santificação e também de grandes respostas de Deus na nossa vida. Não percamos as esperanças, mesmo que o nosso sofrimento seja grande, mesmo que nós